Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da mineração, o primeiro podcast de mineração do Brasil. Agradecendo sempre a vocês pela receptividade dos últimos áudios, interação entre nós da comunidade de mineração, engenharia, geologia, meio ambiente e incentivos para que continuemos trabalhando juntos, trazendo informações para todos. Lembrando que o objetivo principal desse podcast é levar a mineração de uma forma simples e prática. Estamos nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo e agora no YouTube, no canal da Mino Innovations. Vídeo novo toda semana, pessoal. Escolha aí a plataforma que for mais confortável para vocês e aproveite todo o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, o nosso e-mail é podcastdamineração@gmail.com. Olá, queridos ouvintes do podcast da mineração, tudo bem? No áudio dessa semana será sobre o RAL, o famoso Relatório Anual de Lavra, ou melhor, sobre o planejamento para a elaboração deste mesmo RAL, levantamento de dados, organização e muito mais que todos deixam para a última hora. O podcast da mineração é uma iniciativa da Mino Marine Innovations e vamos ao nosso áudio. O RAL é o Relatório Anual de Lavra, que tem a finalidade de informação e controle dos órgãos reguladores de mineração do Brasil, haja visto que os recursos minerais do território nacional são bens da União. Atualmente, quem faz esse controle é a Agência Nacional de Mineração, a ANM. O RAL deve ser preenchido no RAL Web, no endereço ralweb.dnpm.gov.br/RAL. Para acessar essa plataforma, o usuário deverá obrigatoriamente estar cadastrado no CTDM, que é o Cadastro de Titulares de Direitos Minerários. Para mais detalhes de como obter esse acesso, entre em contato com a ANM da sua região, que com certeza os técnicos da agência irão te ajudar. Mesmo em minerações de pequeno porte, como produtores de argilas, portos de areia, entre outros, que tenham títulos de lavras ou tenham operado com guia de utilização, estão obrigados ao cumprimento desta exigência legal. Tem que se elaborar o RAL porque, conforme o artigo 68 da Consolidação Normativa do Departamento Nacional de Produção Mineral, agora ANM, Portaria número 155 de 12 de maio de 2016, todos os titulares ou arrendatários de títulos de lavra e guias de utilização, independente da situação operacional das respectivas minas, que estão em atividades ou não, deverão apresentar ao mesmo órgão o relatório anual de lavra, RAL, relativo a cada processo minerário de que são titulares ou arrendatários. O artigo 67 dessa mesma portaria, em seu inciso 1, estabelece que os títulos de lavra são Manifesto de Mina, Decreto de Lavra, Portaria de Lavra, Grupamento Mineiro, Consórcio de Mineração, Registro de Licença, Permissão de Lavra Garimpeira e Registro de Extração. E em seu inciso 2, estabelece que a Guia de Utilização é o documento emitido pelo DNPM, atual ANM, fundamentado em critérios técnicos, que autoriza em caráter excepcional a extração de substâncias minerais em área titulada, antes da outorga da portaria de lavra. A portaria número 155 do Diretor-Geral do DNPM de 12 de maio de 2016 estabelece os procedimentos para a apresentação do relatório anual de lavra, o RAL, por meio eletrônico. De acordo com esta portaria, os prazos para envio do RAL são os seguintes: até 15 de março de cada ano, Manifesto de Mina, Decreto de Lavra, Portaria de Lavra, Grupamento Mineiro, Consórcio de Mineração, Registro de Licença com Plano de Aproveitamento Econômico aprovado pelo DNPM, Permissão de Lavra Garimpeira, Registro de Extração e áreas tituladas com Guia de Utilização. E até o dia 31 de março de cada ano, o Registro de Licença sem Plano de Aproveitamento Econômico aprovado pelo DNPM. Todos os processos minerários definidos no artigo 68 dessa portaria, sob pena de se considerar não apresentado o RAL relativo aos processos minerários faltantes, ou o declarante que omitir informação ou também prestar declaração falsa no RAL, ficará sujeito às sanções previstas em lei. A não apresentação do RAL ou sua apresentação fora do prazo estabelecido no artigo 70 constitui infração à legislação mineral, sujeitando os inadimplentes às sanções cabíveis, inclusive a aplicação de multa por cada processo minerário que são titulares ou arrendatários. Será considerado como entregue
o RAL que tiver sua situação alterada de elaboração para enviado e, consequentemente, gerado um número de protocolo do recibo. Já explicamos o que é o RAL, mas já que entrega em março, por que pensar nele agora? Vamos lá, o RAL é como se fosse o imposto de renda da mina. Todos os dados são do ano anterior até o dia 31/12 ou 31 de dezembro do ano. Estamos entrando no último quadrimestre do ano de 2019 e agora é como se o tempo passasse mais rápido. Então, ter em mãos uma planilha com os principais dados para a criação do relatório fará que, quando liberar o site para adição de dados, você já fará de forma bem rápida. E a experiência própria, de acordo com o que nós vivemos, se deixar para os últimos dias, o servidor fica muito lento por conta da quantidade de pessoas criando este relatório. Então vem a questão: o que colocar no RAW e por que adiantar este nosso lado para não dar muito trabalho de última hora? De acordo ao Decreto de Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 67, do antigo Código de Mineração, em seu texto remanescente após a publicação do novo Código de Mineração, em seu artigo 50, menciona que o relatório anual das atividades realizadas no ano anterior deverá conter, entre outros dados, os seguintes tópicos: método de lavra, transporte e distribuição no mercado consumidor das substâncias minerais extraídas, modificações verificadas nas reservas, características das substâncias minerais produzidas, inclusive o teor mínimo economicamente compensador e a relação observada entre a substância útil e o estéril, quadro mensal em que figurem pelo menos os elementos de produção, estoque, preço médio de venda, destino do produto bruto e do beneficiado, bem como recolhimento do imposto único e o pagamento, número de trabalhadores na mina e do beneficiamento, investimentos feitos na mina e trabalhos de pesquisa e o balanço anual da empresa. Ou seja, são muitas informações, porém muito importantes. Imagina só agora você criando uma planilha com exatamente estes dados. Por exemplo, investimento, citar os principais e quanto custou ou custará até o fim do ano. Balanço de produção e custo da empresa, ou seja, volumes, toneladas lavradas e vendidos no ano, juntas em uma única base com o que foi pago de CEFEM mês a mês. Se estiver lavrando em vários direitos minerários, fazer o levantamento de cada processo, verificar se todos os dados dos trabalhadores estão em dia. Esperamos que não tenha, mas, por exemplo, se tiver um acidente na mina, deixar claro qual foi o tipo de acidente, se teve afastamento ou não entre todos os dados. Destino da produção, ou seja, os principais clientes, bem como custos operacionais, verificar se teve alguma atualização do PAE, Plano de Aproveitamento Econômico, deixar claro quais foram as alterações para atualizar no próximo RAW. Se houve alguma mudança de titularidade ou responsável técnico, temos que informar. Dados sobre o meio ambiente, balanço hídrico, matriz energética, bem como a disposição de estéreo. Exatamente, Enio. Se você começar a criar uma base bem legal com os dados e atualizar ela mensalmente, tenho certeza que será um alívio para quem preenche o RAW. E quem preenche sabe do que eu estou falando. Deixar para buscar tudo de última hora dá um problema danado. Daí entramos numa questão: quem pode elaborar o RAW? Conforme o artigo 69 da Consolidação Normativa do DNPM, atual ANM, a portaria número 155 do dia 12 de maio de 2016, o trabalho técnico de elaboração do RAW deve ser confiado a um profissional legalmente habilitado ao exercício da profissão. Para criação do RAW, deve-se criar um ART, consoante ao exigido pela Lei número 6.496, de 7 de dezembro de 77. Nessa ART, devem ser observadas as características do empreendimento mineiro envolvido e o grau de complexibilidade das operações de lavra e beneficiamento nelas presentes. Pensando nesta quantidade de informações que citamos acima, vocês ouvintes acham que realmente estamos pensando cedo demais na elaboração do RAW? Nós, do podcast da mineração, estamos à disposição para caso algum profissional que preencha o RAW participe demonstrando suas experiências e dificuldades, pois acreditamos que ensinando se aprende cada vez mais e a nossa comunidade tem que se unir. Menos orgulho, mais ação e mais interatividade. Divulguem nas suas redes sociais, pois isso ajuda bastante para continuarmos com esse trabalho. Lembrando que estamos no LinkedIn, Facebook, Instagram e agora no canal do YouTube, pessoal, da Mine Innovation. Se inscrevam e não percam o nosso programa semanal chamado Minopocket. Vídeo novo todos os sábados. Meu nome é Enio Flávio, sou técnico em geologia, engenheiro de minas e especialista em qualidade. Entusiasta para a mineração, junto com meu amigo Johnny Peterson. E vamos ao próximo áudio.
Lembrando, pessoal, que o podcast da mineração é uma iniciativa da Mino Mining Innovations. Também não deixe de fazer o download do nosso aplicativo Mineral Finder, o buscador de minerais, que está disponível gratuitamente na Play Store.